Olá, amiga e amigo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cultura e marxismo. Para abordarmos essa relação entre as teorias da cultura, os processos culturais concretos e a teoria marxista, precisamos, antes de tudo, tratar sobre os variados conceitos de cultura e só depois a relação com a teoria marxista, resgatando, inclusive, o fato de que o marxismo se desenvolve abordando temas que vão da política à filosofia, passando por vários campos da ciência, não se resumindo à economia, como pensam alguns equivocadamente. O marxismo não é economicista. Bom, quando falamos de cultura, é muito frequente virem à tona formulações do senso comum. E quais são elas? Em primeiro lugar, a cultura como expressão de acúmulo de conhecimento. Uma pessoa ou um coletivo social são considerados cultos ou culta se dominarem uma certa quantidade acumulada de informações, uma espécie de ajuntamento de dados sobre determinados assuntos, colocando aquela pessoa ou o indivíduo ou coletivo acima da média da sociedade. Então fala-se assim, fulano tem muita cultura, ou a intelectualidade universitária tem muita cultura. Isso é um conceito inicial bem básico. Em segundo lugar, mais assemelhando-se à primeira formulação, fala-se, por exemplo, esse país é muito antigo, é um país que tem muita cultura. Então, se determinada sociedade existe, digamos, há uns 4.000 anos, tem, portanto, todo esse tempo de produção cultural. É uma medida calcada no acúmulo histórico. O Egito é muito antigo, tem muita cultura. Então, cristaliza-se assim a ideia de que a cultura como herança. Nesse raciocínio se dá pouca ênfase à vivência atual e muita apologia ao passado. O terceiro conceito de cultura diz respeito às tradições, como as religiões, as crenças populares, a valorização das artes academicistas ou clássicas, o artesanato, a cultura alimentar ou as normas morais mais conservadoras. Então seria uma cultura voltada para o engrandecimento daquilo que está assentado e aceito como definitivo. Há também uma quarta concepção que se vincula às anteriores e projeta a cultura, por exemplo, ao patrimônio arquitetônico. Salvador tem muita cultura, porque tem um centro histórico, assim como Olinda e Ouro Preto. Então, cultiva-se o engrandecimento do patrimônio físico, arquitetônico e urbanístico. A publicidade turística, por exemplo, utiliza muito largamente esse discurso. Nessa relação de conceitos, todos têm alguma coisa em comum, e são todos eles parcialmente corretos, porque tendem a uma abordagem estática, sem realçar processos culturais como fluxos mais dinâmicos que estão sempre a provocar novas expressões, seja por aproximação, por combinação ou por confronto, mas através dessas dinâmicas criando sempre novas realidades simbólicas e culturais. Em países como o Brasil, como o nosso país, com uma formação tão diversificada e variada, esse processo é muito claro. A diversidade pode se confrontar, mas cria sempre novidades. A cultura, como fenômeno da sociedade individualmente ou em escala mundial, é uma arena onde se realizam tanto processos de criação, de libertação, como de submissão. Na antropologia e em definições de caráter mais institucional, como da ONU, das Nações Unidas, se conceitua a cultura como sendo, entre aspas, um conjunto de traços distintivos, espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que marcam uma sociedade ou grupo social, envolvendo os modos de vida, os direitos fundamentais, os valores, tradições e etc. Então, ao desenvolver esta última abordagem, podemos afirmar que cultura seria tudo aquilo que, no campo simbólico, das narrativas e das sensibilidades e racionalidade, constituiria um senso de pertencimento de determinado segmento ou comunidade, classe social ou mesmo uma nação. E assim, esse agrupamento teria sentido à sua existência. A cultura dá sentido à sua existência. Essa abordagem enseja uma polêmica que pode ser até bastante didática. Vou dar um exemplo bem radical. A gente se pergunta, um movimento como o nazismo teria cultura ou seria contra a cultura? Sabe-se que o nazismo adotava determinadas opções estéticas, só para ficar assim no terreno das artes, né? Havia uma opção clara por formas clássicas na escultura, na pintura, na arquitetura, e ao mesmo tempo uma crítica e repressão fortíssima dirigida a outras formas de arte consideradas deformadas ou degeneradas.
Então, seria correto dizer, por exemplo, que o nazismo é contra a cultura? Ou que o bolsonarismo é igualmente contra a cultura? Ou seria mais correto afirmar que esses fenômenos são afinados e mesmo criadores de determinadas formas culturais? E, ao mesmo tempo, furiosamente contra outras formas culturais. Há, portanto, uma opção cultural e não uma ausência ou vazio. Eles são a favor de certas culturas e contra outras culturas. Vamos agora a algumas considerações sobre cultura e ideologia. Agora, para isso, é preciso passar por um elemento que é basilar na filosofia marxista, que é a relação entre a esfera do trabalho, da produção material e da economia. A relação da base econômica com o que se conceitua como o que se chama de superestrutura. Esta última, a superestrutura, seria o conjunto de atividades vinculadas à formulação intelectual e a práticas concretas como a política, a ciência, o direito, as artes, as normas morais, etc., que decorrem diretamente do processo de interpretação da realidade. Isso é muito importante ter em mente, porque trata-se de um elemento importantíssimo no pensamento marxista. Por vezes, ele é criticado de maneira assodada e maliciosa. O que é que significa? Quando Marx e Engels desenvolveram os conceitos de base e de superestrutura, foi a partir da constatação, confirmada cientificamente, de que a humanidade se organiza inicialmente e principalmente a partir da produção material para garantir sua subsistência, ou seja, pela realização do seu trabalho. Isso é o eixo central da organização social, a necessidade de satisfazer suas condições de vida material para só então ter condições para outras atividades que não sejam assim tão diretamente vinculadas à sobrevivência material. Essa elaboração diz respeito, entretanto, a um processo histórico e não a um episódio esporádico, individual. E isso leva a algumas confusões algumas vezes. Esse conceito é muitas vezes interpretado como sendo determinismo econômico, o que de fato não corresponde ao marxismo verdadeiro, afastado de interpretações chamadas de vulgares ou reducionistas. Nosso pensamento sustenta que se trata de uma relação recíproca, não sendo superestrutura apenas um reflexo de espelho da economia. A superestrutura, com sua enormidade de processos e conhecimentos, como as ciências e tecnologias, influencia, obviamente, fortemente a própria produção material concreta, gerando, por exemplo, o desenvolvimento das forças produtivas e, por conseguinte, das relações sociais que daí decorrem. Portanto, base econômica e superestrutura têm uma relação de interdependência. Quanto à relação entre cultura e ideologia, muitas vezes se pensa que uma é sinônimo da outra, não é? Mas já vimos que cultura diz respeito a uma quantidade gigantesca de manifestações. A cultura não se resume às artes ou ao conhecimento acumulado, né? E quanto à ideologia? Bom, o conceito não foi criado pelo marxismo, já vem de outros autores, mas foi resgatado e utilizado por Marx com muita ênfase, com destaque, na sua obra A Ideologia Alemã. Nela se desenvolve uma concepção de ideologia com uma maneira enviesada de interpretar a realidade, na qual classes sociais e indivíduos, ao refletirem sobre o processo social, o fazem a partir dos seus interesses, estabelecendo visões objetivos que se confrontam com os interesses, formas de viver e objetivos das demais classes ou segmentos da sociedade. O que é que significa? A interpretação da realidade e as consequentes narrativas sobre ela, sobre a realidade, é permeada de interesses explícitos, escondidos, conscientes ou não, de cada grupo social, ou mesmo de indivíduos, aliada, tudo isso aí, às limitações de conhecimento da realidade derivadas do precário conhecimento científico acerca de determinado processo social ou fenômeno natural. Então, a gente somaria os interesses explícitos ou escondidos e a ignorância acerca de determinado processo. Assim, se conceitou primeiramente o que é ideologia. Alguns autores dizem que esse é um conceito de ideologia como um fator negativo, entre aspas, algo que a teoria que teria nascido com a formulação de Marx, ao revelar os processos complicados de dominação de uma classe sobre outra. Entretanto, com o passar do tempo, melhor dizendo, alguns intelectuais e dirigentes políticos de grande peso, destacadamente Lenin e os revolucionários russos, começaram a refletir a ideologia mais como uma amálgama de ideias lastreadoras dos projetos de revolução, afastando-se do conceito original de Marx,
que Marx trabalhou. Nesse caso, teríamos uma interpretação positiva, não negativa, de ideologia, pois seria um somatório de valores, conhecimentos e pretensões transformadoras da realidade, constituindo assim a base de um projeto cujo objetivo é construir uma nova hegemonia política e ideológica. Então passaram a ser frequentes, então, expressões do tipo ideologia socialista, ideologia burguesa, ideologia proletária e etc. Essas duas grandes matrizes de interpretação convivem, ora se utilizando mais uma firmemente, a matriz filosófica, ora a matriz propriamente política, né? O refrão da música de Cazuza, eu acho isso muito importante, eu quero uma ideologia para viver, diz respeito ao segundo conceito de ideologia, algo assim como eu quero um guia, eu quero um GPS moral e político para mudar a sociedade. A ideologia, portanto, como um rumo, como direção, e não como deformação. O marxismo defende que essa formulação ideológica seja a base de um projeto de sociedade alternativa ao capitalismo, que seria e é o socialismo. Faz-se necessário, então, identificar qual desses conceitos temos que utilizar ou devemos utilizar aqui para o nosso estudo ou para a interpretação prática na nossa esfera pública e política, tá bom? Então vamos agora à sugestão de leituras. As dicas são de textos densos, mas de fácil leitura. Não vou indicar livros inteiros, são orientações mais fáceis, né? Aqui nós temos o dicionário do pensamento marxista. Então, indo ao verbete cultura, na página 93, nós vamos ter uma excelente definição. Temos um outro livro que se chama Palavras-chave de de um autor que é fundamental no marxismo contemporâneo, na área da cultura, que é Raymond Williams. E eu sugiro a ida ao verbete cultura e ao verbete ideologia. Portanto, tanto cultura quanto ideologia são aqui conceituados e polemizados de uma maneira bastante inteligente. O outro livro de Raymond Williams, é Cultura e Materialismo, né? Lá a gente vai encontrar um capítulo muito interessante, de fácil entendimento, que é a relação entre base e superestrutura no conceito de cultura marxista. O concepção materialista da cultura, né? Então nós temos aqui também uma sugestão que é muito útil pelo seguinte: Marx e Engels não têm uma obra concentrada sobre as questões da cultura, não é? Mas eles fazem abordagens sobre literatura, sobre artes plásticas, sobre teatro, fazem referência ao mundo contemporâneo deles, ao mundo grego, à Idade Média Europeia, etc., e a outras culturas de outras matrizes. Então, houve um pesquisador que fez esse trabalho aqui, considerado a melhor coletânea, a melhor organização dos trechos das obras de Marx e de Engels que versam sobre cultura e sobre arte. Portanto, não é necessário ler o Capital inteiro, nem obras mais densas e complexas. Vamos direto a esse aqui, que é uma coletânea, mas que é uma coletânea muito organizada, muito bem organizada, coerente, sobre esses temas, em cima dos textos das grandes obras ou de trechos de comentários que Marx e Engels deixaram. A penúltima indicação minha é um trabalho muito útil do professor Teixeira Coelho, um professor paulista, falecido agora em 2022, e que fez um trabalho considerado pioneiro e até hoje referência para quem se interessa por cultura e política cultural, que é Dicionário Crítico de Política Cultural. Então, nesta obra nós vamos ter pelo menos 15 conceituações de cultura. Cultura comercial, cultura hegemônica, cultura de massas, cultura popular, cultura oficial. Então ele desdobra uma série de comentários e conceitos a partir do conceito primeiro, que é o de cultura. Então, isso aqui, este livro é muito útil, é muito focado, é muito atual e muito interessante para ser utilizado como material. E o outro é um livro organizado por mim, que se chama Arte, Política Cultural e Cidadania, onde eu indico 2 textos. Um de minha autoria, que é o primeiro do livro, que fala sobre poder, estética e hegemonia, e o outro da professora Madalena Guasco, que fala sobre pós-modernidade e a atualidade do marxismo. Então essas 6 indicações bibliográficas seriam assim básicas para começarmos uma boa leitura e uma boa discussão acerca do marxismo e a cultura.